Você já pensou um pouquinho na seriedade disso que nós acabamos de cantar agora? Hein? Aliás, desde o começo. Não que os outros cultos, as outras músicas não sejam sérias, não é isso, mas se você prestar um pouco de atenção, como eu estava prestando um pouco de atenção agora, você vai ver que é muito sério. Aliás, é extremamente sério essa nossa vida de cristão. Obrigado, Mickey. Sabe, eu não sei se os irmãos permitem, mas eu queria quebrar o protocolo dessa vez e não dar os recados agora, para aproveitar esse momento que não terminou, na verdade, o louvor e a adoração. Nós estamos apenas continuando, mas eu não queria perder porque Deus é tão bom, tão maravilhoso, que tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero chamar a atenção para essa seriedade, para esse grande desafio, na verdade, que é ser cristão. Aliás, nós já sabíamos, né, em qual caminho nós estávamos entrando quando nós, depois de um tempo de andar com o Senhor, começamos a aprender pelas palavras dele o tamanho da exigência que é feito de nós. A exigência é para todos os homens, mas ela recai com maior peso, com maior seriedade sobre os ombros daqueles que, como nós, aceitamos o desafio de andar com o Senhor Jesus, de tê-lo recebido como nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, amado? Então, se a ficha não caiu ainda no seu coração, talvez seja a intenção dessa noite de que ela caia de vez. Mas não é para te atemorizar, não é para fazer você desistir, mas é para te estimular. Mas também não posso deixar de dizer que é sério, muito sério. É nisso que eu tenho pensado nesses dias, e hoje particularmente estava pensando nisso. E já falei para os irmãos, eu não sou de dar nome para ministração nenhuma, mas veio uma pergunta, como sempre vem as perguntas no meu coração, e a pergunta está falando aqui dentro de mim, principalmente: sou eu um adorador? Porque tudo que nós cantamos aqui, tudo que nós falamos aqui tem muito a ver, tem tudo a ver com isso, né? Porque ser adorador não é apenas quando eu e você cantamos canções bonitas como essas e nos leva às lágrimas às vezes, ou nos leva a meditar. Porque eu posso cantar canções de adoração, mas não ser um adorador. E a adoração, ela está intimamente ligada a sacrifício, e sacrifício por sua vez é entrega, e é o que nós acabamos de cantar agora: tudo entregarei. Fala de você para você mesmo: tudo entregarei. Fala isso. Tudo. Sabe o que quer dizer? Você sabe o que significa o termo tudo? O que é tudo? Hein? Todas as coisas, em todo tempo, em todo lugar. Isso é tudo. E o contrário é nada. Nenhuma das coisas, em nenhum tempo, em nenhum lugar. É interessante quando o Espírito nos leva a cantar essas canções, né? E eu creio que, posso estar enganado, mas que não estava no programa cantar. Estava cantar no final. Amém. É o Espírito falando. Tudo entregarei. Essa foi espontânea, é essa daí. Pois é. Porque essa é a exigência que o Senhor faz de nós. Mas então é penoso servir ao Senhor. Se nós formos pensar nas perdas, e se formos pensar no que temos que deixar, pode parecer a princípio penoso.
E se formos pensar um pouco mais no resultado imediato que essas coisas têm na nossa vida, pode ser mais penoso ainda, porque nem sempre a recompensa vem de imediato. Mas há uma recompensa. Um dia ela chegará. Amém? Pode não ser aqui, pode não ser nessa existência, mas um dia, se nós de fato, por Ti, Senhor Jesus, tudo deixarmos, podemos ter certeza que um dia, tudo o que Ele tem e o que Ele é, nós vamos compartilhar e vamos ter também. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 5. Acharam? Só quero ler por enquanto. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vocês conhecem, ó? Dá para ler aqui, né, os versos antes e depois de quem é essa fala, né? Abraão, na sua velhice, foi presenteado por Deus com um filho. Ele era velho, a sua esposa também, e além de tudo ela era estéril. Mas por crerem em Deus, e porque Deus tinha feito uma promessa, tinha feito uma aliança com aquele homem, Deus cumpriu aqui parte da sua aliança, deu um filho, deu um descendente. E a promessa era de que nele, na família dele, na descendência de Abraão, daquele homem, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Mas ele já tinha alcançado o primeiro estágio da sua promessa. A promessa que Deus tinha feito para Deus, deu um filho. Mas nesse momento, ele estava indo para um lugar interessante, fazer algo assim muito legal, né? Ele estava num passeio com o menino. Vamos fazer um piquenique, vamos ter um dia de pai para filho, né? Vamos trocar aí umas figurinhas, vamos, né? Vou te levar para ver uns lugares muito legal. Vocês conhecem a história, né? O que Abraão estava indo fazer? Estava indo sacrificar quem? O filho, o prometido. Mas olha, interessante, quando ele estava chegando perto do monte onde ele deveria sacrificar o filho, ele falou com os servos que estavam acompanhando: esperem aqui, vocês não vão subir lá, fiquem aqui com a carga, com o jumento, com as coisas, eu vou com o rapaz e vou fazer uma coisa interessante. Olha o que ele falou, isso que me chama a atenção no verso 5, ele fala aqui: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo feito o quê? Qual é a palavra que está escrita aí? Adorado, voltaremos para junto de vós. E qual era o tipo da adoração que Abraão ia prestar a Deus? O sacrifício do seu filho. Então veja, adoração e sacrifício são duas palavras que caminham juntas e elas até se confundem. Verdadeira adoração sugere ou está ligada a ela, faz parte da verdadeira adoração, uma entrega. Um sacrifício é uma entrega. Abraão ia entregar algo a Deus, como sinal da sua adoração, como uma manifestação física, visível da sua adoração. Mas a adoração tem um outro significado. A adoração, ela tem um significado, antes de sacrifício, tem um significado de se prostrar, de se entregar. Nós não conhecemos, aqui no nosso tempo, na nossa época e nos nossos costumes, nós tem uma dificuldade para entender alguns termos, porque quando alguém se entregava,
se submetia a outra pessoa, o gesto que acompanhava essa atitude de submissão era se prostrar. Em alguns povos, alguns costumes, ou dependendo da ocasião, do que significava aquela entrega, não era só se colocar de joelho, mas era se lançar aos pés, deitar de bruços, muitas vezes. O que estava se sujeitando, ele reconhecia que ele era menor e menos importante daquele ao qual ele estava se sujeitando. Se ele ficasse na mesma altura, e se ele proferisse as palavras, eu me rendo, eu me entrego, faz de mim o que você quiser, mas continuasse de pé, ninguém entenderia que ele estava de fato se sujeitando. Era preciso uma atitude mais drástica, uma atitude, mais, nem sempre comovente, mas algo que demonstrasse de fato a intenção do seu coração. Então ele se lançava aos pés do outro, para ficar abaixo do outro. E não era raro acontecer de que aquele que estava sujeitando o outro viesse e colocasse o pé sobre o pescoço daquele que estava deitado. Em outras palavras, esse gesto estava dizendo o seguinte: você está debaixo dos meus pés e a tua vida depende de mim. Daqui para frente você não tem mais direito, você não tem mais nenhuma alternativa, senão se entregar a mim, e a sua vida depende de mim. Entregar-se significa se lançar, está dizendo o seguinte: olha, tudo o que eu sou, é o que nós cantamos antes, tudo que eu sou, tudo que tenho, agora é teu. A minha vida te pertence, o meu futuro te pertence, a minha sobrevivência, a minha subsistência pertence a ti. Cabia ao outro dizer o seguinte: não, então eu não quero que você viva mais, a tua vida me pertence, então agora você não vive mais. Acontecia isso com reis, que dominavam outros reis, e aquele rei dominado, geralmente ele era ou decapitado, ou morto, ou então lançado na masmorra para apodrecer lá. Mas no caso de Deus, mas como é que eu vou usar essa figura de linguagem e usar isso para explicar a minha adoração a Deus? Mas é exatamente isso, amado. Nós é que não nos damos conta, muitas vezes, da real entrega que nós fazemos. Significa que nós estamos deixando a nossa vida nas mãos do Senhor, ela não pertence mais a nós, eu estou como que fosse morto. Agora, o que acontecer comigo daqui para frente, depende totalmente dEle. Se eu vou viver ou se eu vou morrer, se eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir, se eu vou ter o meu futuro, depende dele. E Abraão foi lá adorar a Deus, e nessa atitude de adorar a Deus, como obediência, como prova da sua verdadeira adoração, ele foi lá entregar algo que lhe era muito precioso, muito caro, e que era o seu futuro, porque Isaque era o futuro de Abraão. Outra coisa que nós temos perdido, infelizmente estamos perdendo, é essa coisa do cuidado com os mais velhos. Está se perdendo o respeito, e daqui a pouco está se perdendo todas as coisas pelos mais velhos. Na cultura daquela época, como há culturas do nosso mundo ainda, prevalece essa atitude dos filhos cuidarem dos pais, até que os pais morram. Então o filho era uma garantia de um futuro de cuidado para uma pessoa. Abraão estava colocando em Deus o seu futuro. Ele já era velho, você imagina. E um tempo atrás ele demonstrou essa preocupação quando ele falou: olha, mas como é que vai ser de mim, se o mais próximo de mim é um damasceno, é um escravo meu, nascido em Damasco, não é nem da minha parentela, eu não tenho filhos. Aí Deus deu um filho legítimo para ele, e agora Deus pede o filho legítimo para Abraão, e Abraão vai lá e toma uma atitude de adoração, vai lá e entrega. Ou seja, Deus, eu confio tanto em ti, que eu estou colocando nas tuas mãos o meu futuro, a minha sobrevivência, a minha subsistência e os meus anos, tudo que eu fiz, tudo que eu sou, tudo que eu represento, tudo que o meu legado, eu coloco nas tuas mãos. E quando nós dizemos que estamos adorando, que vamos para adorar, nós vamos com essa mesma atitude, porque se não for assim, não é adoração.
Nós podemos até cantar canções de adoração, a letra pode ser maravilhosa, mas se no nosso coração não há uma entrega verdadeira, não é adoração. Está me entendendo? Então veja, é algo muito sério a nossa convivência com Deus. Por isso que a adoração não pode ser apenas de palavras. E é por isso que ela requer algo prático na nossa vida. Tem um outro, para explicar um pouco isso, né, da questão do sacrifício, da entrega. Se você andar um pouco para frente na sua Bíblia, vai em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Depois que veio a lei, porque aqui em Abraão não havia lei nenhuma, né? A lei, ela veio muito mais tarde com Moisés, né? E aqui já é um caso onde a lei devia ser cumprida. Abraão cumpriu por intenção de coração, por desejo de coração. Não havia nenhuma lei que o obrigasse a fazer aquilo, mas ele reconheceu que havia um Deus superior a ele, havia um Deus que era verdadeiro e que era digno de ser adorado, em quem ele podia confiar, em quem ele podia colocar a sua vida nas mãos, em quem ele podia se render e se entregar. Mas depois da lei, havia uma disposição na lei de Moisés que, ano em ano, uma vez por ano, todo judeu, todo israelita, melhor dizendo, porque não era só de Judá, todo israelita deveria ir até onde estivesse a arca, né, da aliança, o símbolo da ligação entre Deus e os homens, para adorar. E nesse caso aqui, a arca não estava em Jerusalém ainda, né? Mas havia um lugar onde estava e onde era disposto para se adorar. E olha esse homem aqui, Eucana. 1 Samuel capítulo 1, verso 1, falava: houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, de Tou, Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Mais para frente no mesmo capítulo, se você olhar o verso 21, subiu Eucana seu marido com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Veja, eu estou pegando esses textos para dizer que não foi um caso isolado. Abraão, o sacrifício relacionado à adoração não era um caso isolado, não foi apenas com aquele homem. Havia um preceito agora que Deus tinha deixado para aquele povo, que ele escolheu, para que de ano em ano eles fossem até o lugar onde Deus haveria de se manifestar, onde havia um sacerdote, um lugar da aliança, para ali adorar a Deus. E juntamente, eles nem pestanejavam, já estava tão enraizado esse conceito de sacrifício com adoração, que eles já sabiam que tinham que ir para aquele lugar e levar alguma coisa para entregar. Não podia chegar lá de mãos vazias e dizer: eu vim aqui adorar a Deus. Ele tinha que, ao mesmo tempo de se prostrar, de se lançar aos pés, de se colocar em terra, rosto em terra, para dizer: Senhor, eu te reconheço como o Senhor da minha vida, como o único Deus a quem eu pertenço. Eles também deviam entregar algo. Está me entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Mas tudo isso que o senhor falou é Antigo Testamento, que tem a ver conosco. Aí entra aquela famosa frase que nós cantamos, nós falamos, em que Jesus está lá, aonde? Lá na Samaria, né? E ele encontra uma mulher e ela fala para ele: olha, mas nós adoramos aqui, vocês judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Onde é que é o lugar da adoração? Quem é que está certo nessa história? O que é que Jesus respondeu? Vai chegar o dia em que os homens, aqueles que adorarem a Deus, não vai ser nem aqui nem lá, vai ser em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então agora aliviou o fardo, né? Poxa,
agora já não tem mais lei, agora já não tem mais preceito, agora não tem mais que ficar matando cabrito, cordeiro, boi, pombinho, ave, nada disso. Agora nós estamos livres. É verdade, livre da lei, mas não do princípio. Veja, quando Jesus instituiu, ele falou naquela frase de que haveria uma mudança, né, na adoração. Ele disse que haveria mudança no método e no lugar da adoração, mas não no princípio da adoração. O princípio que está por trás da adoração continua o mesmo. Só que agora a coisa é diferente. Veja, antes a adoração era natural, era visível, vamos colocar assim, né? Se havia uma boa intenção no coração ou não, não importava muito. É mais ou menos isso. Se o homem ou a mulher, aquele que declarasse que era do Senhor, fosse lá e de ano em ano cumprisse o preceito, levasse lá, se fosse rico, levava um novilho, ou então mais ou menos levava um carneiro, né? E se fosse muito pobre, levava uma pomba ou 2 pombinhas, né? Ninguém era tão pobre assim que não tinha algo para oferecer. O princípio é o mesmo, né? Era visível. Agora ele fala que é em espírito. O que significa adorar em espírito? Significa que agora não é mais visível. O templo, o lugar da adoração, não é mais visível, não é mais natural, não é mais em Jerusalém, não é mais no templo construído em Jerusalém. Agora o lugar da adoração é aqui, porque eu e você somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E o altar, que também era visível. Falar em altar, vou fazer uma pausa aqui. Tem uma música que eu estava pensando nela esses dias. No altar da adoração, seja assim. Qual que era o altar da adoração? O que é o altar da adoração? Vocês sabem? Hã? Não, o altar mesmo. Havia um altar de adoração. Vamos pegar lá, voltar no Antigo Testamento, porque vem de lá o termo. Aliás, muita coisa que nós cantamos aqui tem muito a ver, está enraizado no Velho Testamento. Altar de adoração, altar, né, tabernáculo, essas coisas são Antigo Testamento. Onde que era e o que era o altar de adoração? Você sabe? Hã? Onde era feito o sacrifício. O altar, já viram, já leram, quando descreve lá Êxodo, depois Levítico, depois Deuteronômio, o altar de bronze. Já leram sobre isso? Né? O altar de bronze, vou explicar. O primeiro lugar em que o povo tinha contato com o tabernáculo era os portais, porque ele era cercado, né, com muros, e o muro era de tecido, né, não era muro de madeira e nem de tijolo, né, e tinha o portal, e logo na entrada já via-se o altar. Era um altar de bronze, era um negócio quadrado, grande, era de madeira, na verdade revestido de bronze, tinha uma grelha, né? Não, era de bronze. O altar do sacrifício era de bronze. Lá dentro tinha um altar de ouro, que era o altar do incenso. Ali fora era altar de bronze, né? É um altar de bronze, revestido de bronze, tinha uma grelha, tudo de bronze. Os instrumentos eram de bronze, tudo de bronze. Porque se fosse ouro, derretia. Naquele calor lá, não ia durar nada. O pastor Neto aí que pode me comprovar isso. Se fosse usar algo de ouro, para espetar o bicho lá e botar lá no fogo, o altar ia derreter. Tinha que ser de bronze, resistente. Mas o bronze também fala da natureza humana. Não quero entrar nesse detalhe agora, depois você vai estudar, né? Se você quiser saber. Mas havia o altar. E o primeiro lugar de contato do povo que ia adorar a Deus era o altar de bronze. Ele levava os seus animais, punha a mão sobre a cabeça do animal, ou seja, estava dizendo o seguinte: toda a culpa que está sobre mim, agora recai sobre ele. Como eu deveria morrer por causa do meu pecado, mas não vou morrer, alguém vai morrer no meu lugar. É esse coitadinho aqui. Ele entrega para o sacerdote, ele punha lá, prendia no altar, degolava o bicho, abria ele, dependendo do que era o sacrifício, era queimado ali mesmo, ou então alguma parte era queimada fora, mas não entro no detalhe também. Ali era o altar de adoração, ou seja, um altar onde havia morte, um altar da entrega. Então, no altar da adoração, quando eu canto, quando você canta, devia lembrar para nós, ó, no lugar do sacrifício, no lugar onde eu estou colocando o meu sacrifício, aí o Senhor deve ser exaltado. E é interessante, o aroma suave, o cheiro de aroma suave que subia às narinas de Deus, e Deus se agradava e não derramava a sua ira sobre o povo, não era lá do incenso lá dentro, era da carne queimada ali fora, do churrasco. Amém, amado? Porque quando
um povo temente a Deus entendia que ele deveria levar um sacrifício por causa do seu pecado, para estar em paz com Deus e para ser justificado dos seus pecados, ele tinha que matar um animal, alguém tinha que morrer no lugar dele. Se acontecesse isso, veja, se nós fôssemos naquela época e nós tivéssemos cometido um terrível pecado, e aí eu queria estar em paz com Deus, limpar minha consciência e fazer algo para apaziguar a ira de Deus sobre mim, eu tinha que levar um sacrifício. Quando eu me dispunha a pegar algo da minha subsistência, da minha sobrevivência, para botar no altar, sacrificar, e ele morreu no meu lugar, e aquilo ser queimado, de tal forma que eu não fosse consumir nada daquilo, esse aroma subia até Deus, e Deus falava o seguinte: esse entendeu o meu preceito, esse de fato quer andar comigo, esse de verdade quer estar em paz comigo, quer estar reconciliado comigo. O pecado dele tinha afastado de mim, mas o sacrifício que ele fez me ligou de novo a ele. Então isso é agradável a mim. Mas no Antigo Testamento era tudo visível. A pessoa podia nem querer no coração de fazer o sacrifício, mas se ela quisesse estar em paz com a lei e com Deus, ela ia lá e vamos lá, né? Vamos sacrificar, não tem outro jeito mesmo, vamos matar o bezerro lá, vamos matar o carneiro lá. Fazia isso, Deus se agradava. Agora com Jesus a coisa é diferente, porque não é mais visível, não é mais outro que tem que morrer no meu lugar. Quando ele fala aqui, aqueles que adoram o Pai vão adorá-lo em espírito, está dizendo o seguinte: o método mudou. Antes, para agradar a Deus, o meu Pai, vocês tinham que ir lá e queimar e matar o bezerro e queimá-lo. Agora você faz isso no seu interior. O altar de bronze, da chama e de tacar fogo não existe mais, está lá dentro, mas é um altar ainda, é um lugar de sacrifício. E quem é que vai morrer nesse altar? O que é que vai ser entregue nesse altar? O que é que vai ser entregue? Eu mesmo, a minha vida. Mas isso é lá dentro, e ninguém vê, ninguém conhece. É ou não é? Se nós todos estamos aqui, e se eu levanto as minhas mãos e digo: no altar de adoração será sempre exaltado, vocês vão ouvir minha voz, mas não vão ver se lá dentro está havendo mesmo uma carne sendo queimada. Ninguém vê. Eu não vejo vocês, não vejo. Eu posso confiar de que vocês estão fazendo isso mesmo, e vocês confiam de que eu estou sendo sincero fazendo isso. Então veja, em espírito é isso, não é mais visível, porque o templo é espiritual, o altar é espiritual, e o sacrifício também é espiritual. Ninguém vê, só você sabe se está sendo queimado alguma coisa lá ou não, ou se é só blá blá blá. Agora, se fosse parar por aí, muitos nós íamos achar que era crente de verdade, mas não é. Então, como identificar um adorador que adora a Deus, o Pai, em espírito? Tem que ser na verdade, em verdade, de verdade. O exterior tem, por obrigação, mostrar o que está no interior. Aquilo que era invisível, agora Deus coloca uma condição, o Senhor Jesus coloca uma condição. Tudo bem, eu estou vendo, eu conheço o teu interior. Aquele que sonda o meu interior, e sonda mesmo, e conhece mesmo, sabe tudo do jeito que eu sou, você, nos mínimos detalhes, as porcaria que tem, as coisas boas também, né? As coisas mais ou menos que está para se fazer. Deus sabe se eu estou sentado na cadeira do compromisso, ou se eu só estou dizendo que estou na cadeira do compromisso. Ele sabe que eu estou aqui, eu estou lá. Às vezes eu estou aqui achando que está lá, mas Ele sabe. Ele, melhor do que ninguém, sabe como eu sou de fato. Você não sabe, eu também, e muitas vezes nem eu sei. Olha que é mais complicado ainda. Mas Deus que sonda sabe. Agora, Ele fala o seguinte: você quer ser meu adorador? E eu digo: sim, Senhor. Então, exteriorize a sua adoração. Porque só você sabe se está adorando ou não. Só eu sei. E os outros? E como é que eu me identifico, por exemplo, com a Nani? Porque nós somos da mesma família, amém? Como é que nós nos identificamos como adorador?
por aquilo que eu faço, movido por aquilo que acontece lá dentro. Quando eu estou dizendo a Deus: Senhor, eis-me aqui, nas tuas mãos eu coloco todo o meu ser, tudo deixarei, tudo entregarei. Só eu estou sabendo, e Ele. Mas quando, além das minhas palavras, eu começo a demonstrar nas minhas atitudes diárias, não só aqui é bom, vocês estão cansados de saber disso, a gente sempre fala isso, e vamos sempre falar, né? Mas, no meu dia a dia, é que eu revelo, se de fato, eu sou um adorador, que o Pai está buscando. E pode ser que muitas vezes, o Pai está olhando, e eu estou aqui me esgoelando, Ele não está me vendo, porque eu não sou o adorador que Ele precisa que eu seja. Quando eu entrego. No altar da adoração acontece um sacrifício. E o sacrifício é morto. Não volta mais. É queimado e não sobra muita coisa. Existem outras coisas que são colocadas no altar, vai ler lá, né? Tem as ofertas pacíficas, tem as ofertas de gratidão, isso é louvor, toda gratidão é louvor. Toda vez que eu estou agradecendo a Deus, eu estou louvando a Deus. Mas adorando requer sacrifício, requer entrega, requer de mim que eu esteja aos pés dele dizendo: Senhor, eu te reconheço como o único soberano na minha vida, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. E a gente vai ver se de fato ele está no controle pelas atitudes nossas diárias, corriqueiras, pelas palavras que eu falo, pelos gestos que eu tenho, pelos pensamentos que passam na minha mente. Aí vou começar a identificar se eu sou de fato um adorador. Agora, lembra que eu falei que há uma recompensa? Veja, falar essas coisas sem dizer que há algo melhor nos esperando seria apenas colocar todos nós numa terrível condição, porque nós não somos capazes por nós mesmos de atingir o alvo muitas vezes, de ser perfeito. Nós não somos perfeitos. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Aí entra a função, o ministério do Espírito Santo em nós. Naquilo que eu não consigo, Ele vem e me ajuda a resolver, né? Mas a atitude é minha. Agora, todo adorador recebe algo daquele a quem Ele entregou. E com o nosso Deus não é diferente. Uma vez perguntaram para Jesus e Ele falou assim: Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo por causa do Senhor. Ele falou assim: em verdade vos digo que todo aquele que por minha causa perdeu pai, mãe, famílias, amigos, casas, vai receber muito mais aqui e no século vindouro. E para consolar o coração dos seus discípulos, que tinham de fato entregado tudo por causa dele, deixaram tudo, nunca mais foram os mesmos. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Ele falou o seguinte: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E não é um lugar qualquer, é um lugar nas moradas do meu Pai, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Amém, amados? Então veja, voltando à fita, quem é que vai estar nesse lugar com o Senhor, desfrutando do que Ele tem de bom e de melhor? Aqueles que tudo entregarei. E conjugando a palavra, né? Não é verbo, mas é trazendo a explicação da palavra tudo, é tudo. A minha sobrevivência, a minha subsistência, o meu presente e o meu futuro está nas mãos dele. E eu estou entregando mais do que isso. Eu estou entregando a primazia da minha vida para ele. Quem gosta como eu de ler histórias de reis e rainhas de idade medieval, essas coisas assim,
entende um pouco mais, começa a entender um pouco mais a seriedade da coisa, né? Tem hora que dá até raiva, porque tem alguns reis, em alguns contos que eu já li, que o cara era cruel, né? Esses dias eu li uma historieta lá que as aias, né, as lavadeiras de uma tal rainha lá, não sei o que aconteceu, se o tecido não era bom, ou se elas bobearam, mas encolheu, né? Ela não cabia mais no vestido. Ela ia mandar cortar a mão das duas, né? Mas elas não reclamavam, e aqueles que estavam lá para cumprir a ordem também não reclamavam, porque ela era a rainha, vocês sujeitaram a ela, agora a sua vida está na mão dela. Quem já viu aquele filme lá da Branca de Neve, né? Tem várias versões modernas que apareceram aí, né? Tem uma que é cruel, né? A minha não pode fazer nada, ela pegou tudo, mas por direito, é esse o direito do rei. E é interessante, só lembrar uma coisa aqui com os irmãos, que quando Israel começou a pedir um rei para Deus, porque eles não precisavam de rei, mas eles quiseram imitar os povos à sua volta, quiseram ser conhecidos como um povo, né, moderno na época, e quiseram ter um rei, porque achavam bonito, os outros povos tinham um rei, por que eles não tinham um rei? Aí consultaram Samuel, né? Ficaram lá, não, Samuel, o profeta, lá, e ficaram na orelha de Samuel, pede para Deus um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E aí ele foi falar com Deus, falou, Senhor, eu já cansei de falar para aquele povo, que eles não precisam de um rei, mas eles querem um, o que eu faço? Que resposta dou para eles? Deus falou assim, pode falar para eles que eles vão ter um rei, mas digam para eles, qual vai ser a carga, e qual vai ser a consequência de ter um rei. Se você quiser saber, vai lá em Samuel e vai ver, o que era, vocês vão querer ter um rei? Queremos, mas saiba de uma coisa, o rei vai exigir os seus filhos, vai exigir os seus impostos, vai exigir a sua terra, vai exigir tudo que você tem, e você vai ter que entregar, porque esse é o direito do rei. A gente reclama da república, né? Mas a república é um paraíso perto de reinado, não queira ter rei aqui não, porque rei, se bem que os reis modernos aí, nem reverência não exige mais, né? Basta e já está bom para a rainha, né? Antes não, tinha que ajoelhar mesmo, e ela passava lá, e se quisesse andar por cima, andava. Mas, a monarquia espanhola está caindo, né? E outras estão caindo, vão cair, né? Mas o que eu quero dizer com isso, ilustrando essa nossa conversa, é que o rei, o soberano por direito, ele tem a vida do seu súdito nas suas mãos. E nós somos filhos de Deus, mas somos súditos do rei. Amém, amados? E como se não bastasse, ele nos comprou. Nós não somos mais de nós mesmos. Que terrível, pastor, pelo amor de Deus, eu vim aqui para me alegrar, hoje o senhor vem dando essas coisas no meu coração, amado, mas sirva a Deus, porque Ele é bom, amém? E a sua misericórdia dura para sempre. E se eu de fato tiver essa disposição de entregar tudo na mão dele, até o controle da minha vida, pode ter certeza, ele não vai me levar a andar por caminhos perigosos, não vai permitir que os inimigos tenham chance sobre a minha vida, não vai permitir que falte nada na minha casa, não vai permitir que o inimigo faça a devassa nas minhas coisas, porque ele vai estar cuidando de mim, amém? Ao contrário de muitos reis humanos, o nosso rei, o nosso Deus, ele é bom ao extremo, amém? Ele cuida de nós e dá o melhor para nós, e tem prometido que se nós andarmos assim aqui, lá na eternidade, nós vamos ver coisas que nunca imaginamos ver, e tudo para nós, amém, amados? Ele não precisa de nada, então tudo que ele tem vai ser nosso. Olha que maravilha. Mas antes começa com um sacrifício, começa com uma entrega. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a exigência é essa, continua sendo essa, amados, não se deixe enganar. Nós somos livres, é verdade, mas nós somos livres apenas da condenação da morte pelo pecado, mas não somos livres a mais nada. Nós é que queremos muitas vezes usurpar o lugar do Senhor na nossa vida, quando nós tomamos decisão que Ele não autorizou, quando nós falamos coisas que Ele não mandou falar, quando nós pensamos coisas que Ele nem sequer passou pela cabeça dele, e quando nós agimos por conta própria. Nós não somos mais de nós mesmos. Então, vir para cá aos domingos, vir cumprir os preceitos, nada mais é do que uma obrigação nossa, amado. Se nós quisermos de fato ter o favor do Senhor na nossa vida. Amém?
E não só aqui no domingo, não só aqui nas reuniões, nas coisas que nós como igreja propomos para os irmãos, mas no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Se eu de fato quero me declarar como um adorador, verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, então primeiro eu começo lá no meu coração a fazer uma entrega diária de tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Quando eu não faço isso, infelizmente eu não estou sendo adorador. E azar meu, porque mais tarde eu posso perder muita coisa. E a primeira coisa que pode me acontecer de perda aqui, grave, séria, é que todo mundo vai e eu fico, no dia que ele vier buscar a igreja dele. Olha que terrível. Eu tenho pensado nisso, falar: Senhor, não me deixe ficar para trás. Ele fala para mim: só depende de você. Eu estou disposto a te buscar e vou buscar. Vai depender de você, como você estiver para me encontrar. Amém? Então nós podemos começar por aqui. Quantos querem de fato ser um verdadeiro adorador e ser achado assim, de verdade? Então te convido a ficar de pé. Mas saiba que você está fazendo uma entrega. Eu vou aproveitar que está de pé para dar os avisos, porque tudo isso que nós temos falado aqui e todos esses projetos não devem acontecer por acaso, ou acontecer por acontecer, ou ser apenas um projeto. Se nós entendermos que cada uma dessas coisas que nós estamos propondo a fazer aqui como igreja tiver um significado de adoração, pode ter certeza que Deus vai nos honrar muito e vai nos abençoar sobremaneira. É como o César sempre tem falado, olhando para a igreja do começo, de verdadeiros adoradores, eles entregaram tudo o que tinham ao Senhor e viviam de tal forma que Deus encontrava lugar para aqueles que iam sendo salvos. Na onde? Na casa daqueles que tinham se entregado ao Senhor. O Senhor acrescenta à igreja, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos, porque Ele tem uma igreja de adoradores. O Senhor não vai mandar nenhuma vida para nenhum lugar que não for composto de gente que entregou tudo por Ele. Se nós quisermos ver mais vidas aqui, então, a começar de nós, precisa haver uma atitude de adoração verdadeira. Amém, amados? Então, às quartas-feiras, tem o projeto Êxodo. Pastor Eliane e Pastor Neto têm estado à frente desse projeto, tem compartilhado conosco as coisas que têm acontecido. É uma luta constante, mas o Senhor tem recompensado e vai recompensá-los e vai recompensar muito mais. Então, se você quiser de fato dar algo de si, né, para o Senhor, talvez o Senhor esteja falando para você: venha fazer parte desse projeto também, venha ajudá-los a abraçar vidas que estão perdidas em drogas, as famílias que estão, né, perdidas com as pessoas em drogas. Amém? Aos sábados tem culto de jovens, e culto é um lugar de adoração. Amém, jovens? Amém, irmãos? Então tem um lembrete aqui: convide seus amigos. Então convide outros para estarem, né, vindo ver como é que você adora a Deus, né? Nesse sábado vai ser aqui, no próximo sábado vai ser em outro lugar. Domingo pela manhã tem curso bíblico, né? Eu tenho um seminário às 10 horas. Não tem? Está marcado aqui, então. Tá. Então, deleta aí, né, o que eu falei, não está marcado no papel aqui. E à noite tem culto de celebração. Participe, venha com a sua família e também convide outros para se encher de Deus como nós temos nos enchido. Amém? E se você se lembrou do projeto lá da Índia, da EMG, e deu o seu nome lá, se comprometeu a dar a sua contribuição, na hora que a gente for tirar o dízimos e ofertas, traga e deposite aqui. Amém, amados? Esses são os recados. Tem mais um aqui. O pessoal do teatro vai ter uma reunião depois do culto. Amém? E encontro com a equipe de louvor. Próximo domingo, das 8h30 às 12 horas. Isso é para o pessoal
tem ministrado aqui com cântico, com os instrumentos e tudo mais, amém? Então feche teus olhos, porque quando eu e você de fato entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele toma conta dela de forma que nada falta, e se alguma coisa vier a faltar, de fato não era tão necessário assim, porque Ele sabe o que é necessário para mim e para você. E entrega é uma atitude de fé. O pastor Neto, um tempo atrás, pregou sobre viver por fé. O justo viverá por fé. Então, a sua entrega também deve ser um ato de fé. Não entregue nada, não disponha a fazer nada apenas porque eu ou qualquer outro pregador vem aqui e fala para você fazer. Se você não tem fé para entregar, não entregue. Mas se você tem fé, entregue. Dê um passo e creia que de verdade o Senhor vai te recompensar. Seja com o que for, mas haverá uma recompensa. Ele te honrará, Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete, amém? Então feche teus olhos. Se você quer de fato ser encontrado no meio da multidão de adoradores que vão herdar a glória do céu dos céus, então comece falando isso para o Senhor. Fala: eis-me aqui, Senhor. Não tem outra palavra. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O teu coração é o lugar onde é levantado o altar de adoração, e a chama que vai consumir o sacrifício é a presença do fogo vivo do Espírito Santo. E se você tem dificuldade, se você tem alguma coisa que te atrapalha a tua adoração, permita que o Espírito Santo te ajude, venha em teu auxílio. Permita que Ele fale contigo, permita que Ele te conduza por esse caminho de adoração. Se você tem dificuldade em entregar qualquer coisa sua para o Senhor, diga isso para Ele. Fala: eu estou com dificuldade, eu não entendo, eu não sei por que eu devo entregar, mas hoje eu estou me sentindo compungido a entregar, então me ajude, porque eu sei que eu entregando tudo nas tuas mãos, o Senhor tomará conta de tudo na minha vida, e tudo caminhará bem comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei medo, porque o Senhor é comigo. O Senhor é o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu soberano, aquele que cuida de mim, aquele que tem o maior prazer na minha vida. Então só me resta de fato me entregar a Ti. Então, se essa é a sua atitude, se você quer de fato, entregar as suas palavras, entregar o seu raciocínio, se você quer entregar, o seu temperamento, se você quer entregar, sei lá, os teus sonhos, os teus desejos, faça isso agora. Mas tenha uma atitude de entrega verdadeira, e saiba que Ele vai tomar para Ele, e a partir daí Ele vai conduzir a tua vida de tal forma que as coisas vão acontecer do jeito dEle. Se você, como eu, quer dar esse passo de fé, quer ter essa coragem de se atirar nesse caminho, então diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Isso não é o ajoelhar, mas talvez reforce a tua disposição. Sinta a vontade, sabe? Mas entrega. É só isso que você e eu temos que fazer: entregar. E se você tem dificuldade, tem passado por dificuldade para entregar, se você quiser vir aqui para nós orarmos contigo, te abençoar e juntos, nos fortalecermos, fique à vontade, venha cá. Se não, aí no seu lugar, simplesmente abre os teus lábios e fala: Pai, eu quero ser achado como um adorador Teu, de verdade, que Te adora lá no íntimo do meu ser, mas que deixa transparecer essa adoração no meu exterior, em cada gesto, em cada atitude minha, que tudo seja para exaltar o Teu nome, e que de fato, como nós oramos aqui no começo dessa reunião, que o amor do Senhor transborde em nós, como fruto de uma entrega nossa ao Senhor, e que o Teu amor transborde a tal ponto, daqueles que não Te conhecem,
passem a te conhecer através das nossas vidas, Pai. E tudo isso para que o Senhor seja glorificado hoje e eternamente através de nós. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão, obrigado pelas famílias que compõem essa assembleia, essa congregação. Pai, que na casa, no lar de cada um deles haja mesmo ali nos corações um altar de adoração dia após dia, onde a chama do Teu Espírito Santo queime constantemente e consuma o que não presta e, Senhor, enalteça aquilo que é bom. E em cada lar, oh Deus, o aroma suave de um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti aconteça constantemente, e o Senhor aspire esse cheiro suave e derrame bênção sem medida, Pai. Venha ao encontro das necessidades, abençoa o lar, guarda, protege, livra do inimigo, ó Deus, e enche de paz essas casas, para que ali outras vidas que não estão tão em paz assim, possam encontrar refúgio e aprendam conosco o que é ser Teu de fato e de verdade, para Teu louvor e para a Tua glória. Oramos assim e agradecemos porque o Senhor nos recebe do jeito que nós somos, ó Deus, e o Senhor tem sido tão bom para conosco. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Quero chamar o pessoal aqui da música, do louvor, para nós cantarmos uma última canção. E se você tiver a sua oferta visível na forma de dízimo e oferta, traga aqui. Onde é que está?